Hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre a técnica Chekhov, contar um pouquinho aí da história da técnica, quem é, da onde veio, para onde foi, porque é considerada uma das técnicas mais sofisticadas da atuação, né? O Chekhov é da época do Stanislavski, né? Então essa técnica aí é pelo menos ali por volta de 1920, 1930, né? Então faz aí pelo menos uns 100 anos que a técnica existe, né? Pelo menos uns 100 anos. Então, da onde que veio, né, a técnica Chekhov? Ele foi um grande discípulo do Stanislavski que desenvolveu junto com ele parte do método. E depois ele criou o seu próprio método, ele foi para frente, né, ele desvendou aí umas outras coisas que até o próprio Stanislavski não conseguia entender muito bem. Então, assim, primeiro vamos fazer um pequeno resumo do que era a técnica do Stanislavski. O Stanislavski percebeu ali no final do século XIX que todas as artes tinham um modo de estudar, eram acadêmicas, tinha estudos na universidade, você ia querer aprender pintura, você ia para um curso de pintura, você queria aprender dança, você ia para um conservatório de dança, música nem se fala, mas a atuação não tinha, não existia uma técnica, porque poucas pessoas conhecem essa técnica, ela é tão boa, porque aqui no Brasil a gente vive em terra de cego, aqui as coisas tendem a chegar um pouco atrasadas, né? Mas assim, pouco conhecido pra gente, né? Tanto que você não conhece, mas, por exemplo, a Marilyn Monroe usava essa técnica, o Gary Oldman usa essa técnica, o Coppola dirige filme usando essa técnica, então assim, é desconhecida pra quem? Quantas pessoas fodas usam, mas mesmo assim você não conhece? Por que será? Essa é uma ótima pergunta para você se fazer. Excelente pergunta para você se saber. Por que será que você não conhece essa técnica? Por que será que no seu curso de teatro ninguém te ensinou essa técnica? É um excelente questionamento para você fazer. Excelente. Assim como todas as outras técnicas, né, que a gente ensina no Instituto. Por que será que ninguém ensina só a gente? Né? Mas vamos lá. Isso é uma conversa até para um outro dia. Então o Stanislavski começou a desenvolver as técnicas para os atores. Assim, por que será que um ator precisa estudar? Né? O que será que ele precisa praticar? Como que ele pratica? Como que ele alcança um personagem? Né? Como que ele desvenda esse personagem? Como que ele se transforma numa outra pessoa? E ele foi desenvolvendo N mil técnicas. E ele proibia todo mundo de divulgar essas técnicas por aí. Mas porque ele queria esconder as técnicas, não sei o que. Não, ele não queria esconder nada. Ele só sabia que aquilo ali estava em movimento. Que às vezes tinham técnicas que não eram legais, tinham técnicas que ele desistia de usar, ele descobria técnicas melhores para colocar no lugar daquelas outras técnicas que ele já tinha desenvolvido. Então assim, estava realmente criando um pensamento, criando uma cartilha de como fazer, mas era tudo experimentação, que ele dedicou a vida dele inteira, mais aí de 60, 70 anos, para fazer, para desenvolver. E o Chekhov era um aluno dele que levava essa técnica às últimas potências. O Chekhov fazia tudo. Né? Então ele praticava tudo, ele tinha um outro amigo dele que é também uma técnica que só a gente ensina aqui no Brasil, que chama Vakhtangov, que é a técnica Vakhtangov, que também era o melhor amigo dele, mas ele era mais voltado para a direção. Então a técnica Vakhtangov é mais voltada para diretores. Mas eles eram grandes amigos e eles ficavam disputando entre eles quem que dominava melhor as técnicas, quem fazia os personagens mais malucos, quem fazia os personagens mais perfeitos e mais verdadeiros. E nesse meio tempo, né, eles estavam viajando a Europa inteira, apresentando peças, todo mundo ouvia falar, meu Deus, o que é isso? Nossa, esse cara está revolucionando a atuação. Todo mundo assistia as peças do Stanislavski, que aconteciam coisas até engraçadas, assim, que as pessoas acreditavam que era tão de verdade, as peças que as pessoas invadiam o palco, iam lá separar o cara que estava brigando com a mulher, salvar a criança que estava apanhando. A verdade era muito latente, né, nos espetáculos, e o pessoal não estava acostumado com ver coisas tão verdadeiras. O pessoal estava acostumado a ver aquele teatrão onde o pessoal faz, meu Deus, olha como eu sofro, ai meu Deus, com aquelas vozes impostadas, não sei o quê. E aí quando começaram a ver as cenas muito próximas da realidade, o pessoal deu uma bugada. Essa época também, ali por volta ali de 1890, né, 1910, por ali, também era um momento que o cinema estava ganhando uma outra perspectiva. Então o pessoal dos Estados Unidos ficou sabendo, né, disso, todo mundo queria entender o que estava rolando, o que era essa técnica e etc. E convidaram o Stanislavski para ir para os Estados Unidos para mostrar a técnica dele lá. Enquanto isso, o Chekhov assumiu, na ausência do Stanislavski, ficou treinando os novos atores, ficou desenvolvendo outras técnicas, ficaram lá praticando, ensaiando outras coisas, e o Stanislavski ficou nos Estados Unidos. Nessa época eles ainda usavam uma técnica, que é uma técnica ainda extremamente difundida no Brasil, que eu aconselho nenhum de vocês usar, que chama memória emotiva. Memória emotiva é aquela técnica que você pega memórias suas, pega traumas seus, pega coisas da sua vida pessoal
e coloca, né, e traz à tona na hora de fazer uma cena para alcançar determinadas emoções. E essa técnica ainda era muito usada, né, pelo grupo do Stanislavski, que é de um primeiro momento dele ali. E quando ele vai embora dos Estados Unidos, o pessoal pede para deixar gente lá para ensinar, porque eles ficaram impressionados, era para fazer um final de semana, fizeram mais de mês de espetáculo em russo, ou seja, a língua não precisava, né, ser inglês para você entender o espetáculo de tão bom que você entendia ali o que estava acontecendo pelo comportamento dos atores, que é uma técnica muito comportamental, e aí ficou lá um casal de atores lá ensinando as técnicas do Stanislavski. E isso formou aquele Group Theatre, que depois vira o Actors Studio, que é o berço, né, da atuação metódica nos Estados Unidos. Nesse lugar existia um cara que era o cara mais velho, que era mais estudioso, que todo mundo respeitava, que chamava Lis Strasberg. Vocês já devem ter ouvido falar nele. O Strasberg inclusive tem uma técnica com o nome de técnica Strasberg, que não é dele, é exatamente esse aprofundamento da técnica da memória emotiva. Ele meio que deixou de lado todo o resto da técnica e começou a aplicar só memória emotiva e só desenvolver exercícios em cima das vidas pessoais dos atores. E nesse grupo ele aplicava essa técnica em vários jovens atores, e vários jovens atores tiveram problemas muito sérios, inclusive a atriz, uma das maiores atrizes da história dos Estados Unidos, que é a Stella Adler. A Stella Adler sofreu muito com esse abuso da memória emotiva, então ela parou de atuar, ela parou a carreira dela, porque ela gerou, assim, imagina, não existia psicologia direito nessa época também, então você não tinha muito para onde correr, né? Então, quando você sofria e você abria portas na sua mente, né, dos seus traumas pessoais, etc., depois necessariamente você conseguia fechar e você ficava lidando com aquilo. E ela começou a ficar muito nervosa, começou a ter síndrome do pânico, começou a ter, né, depressão e não sei o que, e não conseguia mais atuar por causa da técnica. Quando Stanislavski volta para a Rússia, o Chekhov está lá, eles estão desenvolvendo ali novas técnicas, ele está super animado para contar para ele técnicas que eles tinham descoberto, e o Stanislavski fala para ele que ele está tendo muito êxito com a técnica da memória emotiva e tudo mais, e o Chekhov não é muito fã dessa técnica, fala para ele, então, professor, né, essa técnica aí não é legal, essa técnica aí a gente, né, talvez a gente consiga fazer isso de uma outra forma. Essa história, inclusive, está naquele livro A Minha Vida na Arte, do Stanislavski, que é a biografia dele. Aí o Stanislavski fala, não, vou provar para você, a gente vai pegar aquela cena que a gente estava com dificuldade e eu vou aplicar em você aqui a técnica e você vai ver que a técnica funciona muito bem. E ele pega o Chekhov, coloca numa sala cheia de gente, cheia dos outros atores, e começa a aplicar memória emotiva nele. Memória emotiva é um negócio muito cruel, né? Então ele chegou pro Chekhov e falou assim, e aí, esse tempo eu passei aqui 5, 6 anos fora, né? E aí, o que aconteceu esse tempo? Aí o Chekhov falou, pô, aconteceu muita coisa, a gente fez aqui alguns espetáculos, não sei o quê, né? Mas, mas e a sua família, tá bem? Ele falou, não, puta, eu tenho que te contar uma coisa, acabei não te mandando uma carta sobre isso, que eu não queria deixar você preocupado, mas infelizmente o meu pai morreu. O meu pai morreu, então a gente passou por um momento muito difícil, não sei o quê, mas ele já estava meio mal, você sabe, tudo mais. E aí acabou que ele acabou falecendo. E ele falou, nossa, que pena, sinto muito e tal. Mas me fala, como era a relação com seu pai? Minha relação com meu pai era assim, era assado, né? Ele não entendia muito bem, né, algumas coisas que eu fazia, a gente tinha alguns atritos, não sei o que. Eu falei assim, pô, mas tem alguma coisa assim que você não falou pro seu pai que você gostaria de ter falado? Qual é o seu maior arrependimento em relação ao seu pai? Você aproveitou bastante o seu tempo com ele? Você acha que ele foi um bom pai para você? Qual foi a coisa mais incrível que ele já te ensinou? Qual foi a maior dor que ele já te causou? Você perdoou ele pelas coisas ruins que ele fez com você? Você perdoou ele pelas coisas que ele fez com a sua mãe? Se você pudesse dizer alguma coisa para ele agora, o que você diria? O que você poderia ter dito para ele que você não disse? Como você realmente se sente a respeito dele? Você acha que você é igual a ele? Você acha que você pode fazer diferente? Qual é a coisa que você vê no seu pai, que você vê em você e que você mais odeia? E foi lá, catucando a morte do pai do cara. E lógico que o cara começou a chorar desesperadamente. Desesperadamente. E aí ele virou, o Stanislavski falou, tá vendo? A técnica funciona, você tá pronto, você tá ótimo. Pega o texto agora e faz o texto aqui pra mim. Aí o Chekhov falou, tá bom, tô chorando, não sei o que, mas eu vou te falar uma coisa. Meu pai não morreu.